Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos connosco o professor Igor Dias, professor na Escola Superior Agrária de Santarém. Olá, professor, seja bem-vindo. Vamos então começar a falar sobre a oferta formativa da escola e não só. Para já, quais são assim as principais áreas em que se inserem os cursos da Escola Superior Agrária? Olá, Joana, muito obrigado pelo convite. Obrigado em meu nome e em nome da Escola Superior de Santarém. A nossa escola é uma escola que tem, digamos, os cursos de fileira, começam na área da produção primária, alguns ligados mais à parte agrícola, de origem vegetal, e outros ligados à parte animal. E depois também temos os cursos da área alimentar, portanto, onde fazemos o controle alimentar, o processamento alimentar, desenvolvimento de novos produtos, a parte das análises laboratoriais, nessa área alimentar. Portanto, a nossa formação vai desde os testes, os cursos técnicos superiores profissionais, depois as licenciaturas e os mestrados. E também as pós-graduações, se os estudantes assim o entenderem, se não quiserem concluir o mestrado. Na área dos cursos técnicos superiores profissionais, são os cursos, como sabem, que têm uma duração mais curta, só de 2 anos, e esses cursos depois, os estudantes, se quiserem continuar depois a nossa formação nas licenciaturas, já terão algumas acreditações, têm algumas unidades curriculares que já estão concluídas depois na licenciatura. Estes cursos são cursos de uma vertente muito prática, muito aplicada, e o último semestre, normalmente o último semestre de cada curso, destes cursos, desenvolve-se em contexto de trabalho nas empresas. Portanto, estes cursos nós temos, portanto, o teste em análises laboratoriais, em cuidados veterinários, em inovação em gastronomia, mecanização e tecnologia agrária, restauração e segurança alimentar, tecnologia de produção integrada em hortofrutícolas, viticultura e enologia e zootecnia. Queria aproveitar para dizer que temos também os testes deslocalizados. O que é que isto significa? Significa que temos na escola, uma turma na escola, e também temos uma turma fora da escola, especificamente o teste em viticultura e enologia e o teste em restauração e segurança alimentar que temos em Arruda dos Vinhos. E depois temos também um teste deslocalizado de cuidados veterinários na escola de Renão. No que respeita às licenciaturas, depois temos também 6 licenciaturas, a agronomia, em regime diurno e a agronomia pós-laboral. Temos a educação ambiental e turismo e natureza em parceria com outra escola do Politécnico, que é a Escola Superior de Educação, a qualidade alimentar e nutrição humana e a tecnologista agroindustrial na área alimentar e o curso de zootecnia. Depois, nos mestrados, temos 3 mestrados, o mestrado em tecnologia alimentar, em agrosilvopastorização mediterrânea e em tecnologia alimentar e engenharia agronómica também. E basicamente esta formação toda de fileira, portanto aquela expressão que houve do prado ao prato, os nossos estudantes, de uma forma geral, conseguem abarcar isto tudo o conjunto deles. Por exemplo, é como um estudante ingressar num CETESP e continuar para a licenciatura, ou licenciar-se e a seguir mestrado na mesma escola? Sim, os testes, o que acontece com os testes? Os testes, os estudantes podem terminar o teste e depois ingressar no mercado de trabalho, temos casos desses, e também temos a maioria dos estudantes, aquilo que faz é, primeiro ingressa no teste, faz o teste e depois prossegue nas licenciaturas, e alguns deles já mestrado também. Temos vários estudantes, dezenas de estudantes que fizeram esse percurso completo. Falando sobre a Escola Superior Agrária, o que é que caracteriza a escola e a distingue das outras? A nossa escola é uma escola centenária, é uma escola que tem 133 anos. É uma escola que se caracteriza porque nós temos um campo experimental com aproximadamente 250 hectares, onde os nossos estudantes têm uma vertente muito de saber fazer, além do saber. Temos muito espaço para praticarem, seja na área agrícola, seja na área da produção animal. Temos na nossa quinta as explorações com os animais para os alunos praticarem. Temos oficinas tecnológicas da carne, do leite, uma queijaria. Temos uma adega, entre outras condições de excelência para os alunos praticarem, verem em contexto como seja de trabalho. Portanto, para além disso, depois os alunos caracterizam-se, eles próprios se intitulam de charrus, porque há um espírito de proximidade e de entreajuda entre eles, um espírito de proximidade entre os docentes, entre os colaboradores não docentes da escola. Portanto, esse espírito todo de entreajuda, penso que é uma mais-valia da nossa escola. E a antiguidade e a experiência nesta área, seja agrícola, seja a área alimentar também. No geral, assim, dos cursos, a componente prática corresponde a que percentagem das aulas, mais ou menos? Poderá variar um bocadinho em função das unidades curriculares, porque algumas unidades curriculares têm uma vertente mais teórica, necessariamente. Por exemplo,
as unidades curriculares dos primeiros anos, quando temos, por exemplo, uma matemática, uma química, envolve um bocado de teoria para sustentar depois a parte prática. Mas há um equilíbrio muito grande e, tendencialmente, há algumas unidades curriculares em que a parte prática é superior à totalidade da parte teórica. Existem também muitas unidades curriculares até que as horas são todas teórico-práticas, porque à medida que o estudante é dado uma introdução teórica, imediatamente aplica-se aquela teoria ou em laboratório, ou no campo, ou nos animais, seja o que for. Pensando já num estudante que esteja a decidir o seu percurso profissional, professor, que oportunidades é que são oferecidas pelos setores ligados à agricultura? Os setores, eu aqui focava a agricultura e focava também a parte alimentar. A empregabilidade dos nossos cursos, seja a zootecnia, a agronomia ou a área alimentar, a qualidade alimentar e a nutrição humana e a tecnologista agroindustrial, a empregabilidade é muito próxima dos 100%. Portanto, eu posso dizer que todas as semanas recebemos, ainda esta semana temos ofertas de emprego na área da enologia e na área de uma salsicharia aqui na zona de Rio Maior, próxima de nós, e não consegui, já enviámos e-mails e não temos pessoas para dar resposta, estudantes para dar resposta àquelas ofertas de emprego. Estamos numa zona onde existe muita indústria alimentar, esta é a nossa zona de Santarém e aqui em redores, como é lógico. A parte agronómica é a mesma coisa, as explorações agrícolas, portanto, há imensa oferta de trabalho e muitas vezes não conseguimos dar resposta. É como eu disse, a empregabilidade está quase nos 100%. Assumo que os alunos da Escola Superior Agrária se distribuam pelo país, haja alunos de todas as partes do país, mas depois, quando concluem os estudos, costumam ficar aí por Santarém, pelo facto de haver uma maior oferta de trabalho? Sim, efetivamente temos estudantes do país e também temos muitos estudantes internacionais, felizmente, têm vindo a aumentar. No que respeita a Portugal, obviamente temos estudantes das Ilhas, da Madeira, dos Açores e depois do Portugal continental. Atualmente aquilo que eu noto é as pessoas têm tendência para arranjar emprego mais perto do seu local de residência inicialmente, porque estão a começar, e é aquela fase do apoio também da família. Mas há emprego, temos estagiários em todas as partes do país, temos protocolos estabelecidos com a área alimentar e com a área agrícola e produção animal, norte a sul do país e ilhas, portanto não há um foco específico, temos a empregabilidade no país todo. Um dos pontos destacados pela Escola Superior Agrária de Santarém é a ligação às empresas. De que forma é que esta relação é concretizada e quais são as vantagens para os alunos? Eu só queria dizer que às vezes, por vezes, as pessoas não têm muito bem noção, mas portanto, todos os cursos que nós temos têm que ser aprovados por entidades que dizem se vale ou não a pena ter este curso nesta região e se as unidades curriculares e se os docentes que as lecionam, digamos, têm ou não competências para o fazer. Portanto, todos os cursos que nós criamos e disponibilizamos aos estudantes da nossa escola têm que ter como base protocolos e sugestões e pareceres das indústrias for da área alimentar, de empresários agrícolas for da área da agronomia e também das explorações for da área da produção animal. Portanto, os nossos cursos estão desenhados em função das necessidades dos próprios empresários e as indústrias nos dizem que falta esse tipo de formação quando recebem lá os nossos aquilo que eles querem. Portanto, a primeira coisa é importante percebermos isso. Depois, essa ligação que nós temos prende-se a vários níveis. Porquê? Porque muitas vezes os estudantes já temos protocolos com empresas há dezenas de anos e os estudantes vão estagiar para as empresas e muitos deles acabam por ser contratados. E se não forem contratados, é porque depois futuramente aparece uma oportunidade que eles identificam-se mais, ou por uma questão financeira, ou de proximidade com a família, mas a vantagem é a experiência prática que eles têm, desenvolvem durante os estágios, a ligação, tem muito histórico que nós temos com as empresas, torna-se depois também uma mais-valia para os estudantes, quando chegam ao mercado de trabalho, já terem um contexto de trabalho, uma realidade mais próxima daquilo que vão fazer, sentem-se mais seguro, é aquilo que eu acho. Qual é assim a duração dos estágios? Varia de curso para curso, mas no geral... Sim, poderá variar de curso para curso, portanto temos estágios que têm 750 horas, alguns com 600 horas, mas entre os 600 e 750 horas, normalmente os estágios têm essa duração. Okay. Quanto à criação do próprio emprego, sei que a escola também dinamiza uma incubadora de empresas. O que é que nos pode falar assim e contar acerca deste projeto? Nós, antes do incubador de empresas, chamamos o primeiro, digamos, um laboratório de ideias. E o que é que acontece? Acontece que os estudantes têm uma ideia, a escola disponibiliza as instalações físicas e também o apoio dos docentes das áreas para as quais o estudante ou o antigo aluno necessita para desenvolver a sua ideia e o seu negócio.
Temos vários estudantes que têm empresas e que estão sediadas dentro da nossa escola. Temos uma empresa que é a WTES relacionada com as análises do vinho, portanto, e o apoio enológico. Temos a nossa queijaria alugada a um antigo aluno que produz uma marca que é Queijos da Quinta, inclusive exporta, vende em Portugal e exporta também. Temos empresas ligadas à área também da segurança alimentar, e inclusive agora temos 2 e 2 estudantes que têm uma ideia de negócio que está relacionada com a produção de insetos, que também estamos a tentar estabelecer um protocolo para ver se eles conseguem arrancar aqui e depois, se quiserem manter cá, mantêm, e se acharem que devem seguir o seu caminho para outro local, poderão fazê-lo assim, mas o apoio da escola é esse. Quais são os apoios concretos da escola? É para... É o local físico, em que há condições, digamos, excepcionais para eles aqui se instalarem, digamos, com um preço muito justo ou quase nulo. Depois é a ajuda dos docentes a desenvolverem a ideia quando os estudantes se deparam com problemas, os docentes, digamos, contribuem com ideias para se tentar ultrapassar esse problema. Quais são, então, as condições e os requisitos que um aluno precisa ter para entrar nessa criação de projetos e na incubadora? Que precisa ter uma ideia e essa ideia que tenha, digamos, esteja formada, que tenha pés e cabeça para andar, e se a escola considerar que a ideia vale a pena, apoiará o estudante da forma que precisar, dentro das nossas possibilidades, obviamente. O professor já enumerou algumas de exemplos de empresas criadas aí na escola, mas que resultados é que já alcançaram? Como estava a dizer, por exemplo, o Queijo da Quinta exporta, por exemplo. A WTEJO faz análise que presta apoio enológico a empresas de todo o país. A empresa de segurança alimentar também presta apoio no sistema de gestão de segurança alimentar em várias partes do país. Portanto, esta ideia dos insetos ainda está numa fase um bocadinho inicial, ganhou agora um prémio no Polo Empreende, que é um prémio de ideias de novos negócios ao nível politécnico. Portanto, pensamos que também tem capacidade para crescer, e aí é uma ideia excelente. A proteína, portanto, ao nível dos insetos, que é uma tendência futura. Pronto, e é por aí, está por aí. E que mensagem é que o professor deixa aos estudantes? A mensagem que eu deixo aos estudantes em geral é a seguinte: eu acho que independentemente, eu acho que se vierem estudar para a escola, para a nossa escola, para a Escola Superior de Santarém, as vossas expectativas não serão defraudadas. Todavia, se pretenderem ir para outra escola, a minha mensagem é que devem investir na vossa formação académica, porque existem inúmeros estudos, tanto nacionais como internacionais, que ainda indicam que o valor médio de vencimento é superior, por exemplo, num licenciado ou numa pessoa que tem uma formação académica superior, o desemprego também é inferior, a motivação, a autoestima também é superior. Vejamos agora, por exemplo, durante a pandemia, em que temos um exemplo claro, em que a ciência, o desenvolvimento de uma forma, pronto, tem que ser um bocado, digamos, apressada, mas obviamente com todos os requisitos científicos por trás, conseguiu desenvolver as vacinas para o combate à pandemia da Covid-19, portanto vale a pena estudar, portanto invistam na vossa formação, estudem, venham para Santarém, estamos muito bem localizados, a escola tem um campus excepcional, podem estudar, podem se divertir, tem aqui um ginásio, tem residência, a escola também tem um serviço de ação social, onde poderão requerer apoio de bolsas, ou então também da questão da residência dos estudantes. Temos um campo de futebol sintético, futebol de 5, temos uma pista de atletismo, temos tantas condições, estamos aqui no meio da natureza, apesar de estarmos pertíssimo de Lisboa, temos excelentes acessos ao Porto, para o Algarve. Sejam bem-vindos para a nossa escola. Obrigada, professora. Obrigada. Quanto a vocês, continuem connosco a acompanhar-nos ao longo da semana, porque iremos descobrir mais sobre as escolas do Instituto Politécnico de Santarém em entrevistas com os professores e não só. Continuem por aí.